Olá, está no ar mais um Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar de um assunto que está dominando o mundo e que mudou muita coisa. São as famosas canetas emagrecedoras, que ganharam um espaço, que viraram assunto em redes sociais, passaram a fazer parte da rotina, né, das pessoas em todo mundo, porque todo mundo queria perder peso. Segundo consta, havia uns 51% da nossa população com sobrepeso e 20% já com obesidade. Mas para que a gente possa falar sobre isso, nós convidamos uma pessoa que vai nos falar o que é obesidade, compulsão alimentar, ansiedade, autoestima, imagem corporal e expectativas em relação ao próprio corpo, porque eu acho que isso tudo está relacionado. Então, para falar sobre esse tema, nós vamos receber hoje a doutora Melissa Barcelos Azevedo, médica endocrinologista e internista, com mais de 20 anos de experiência, especialista em diabetes, obesidade e saúde metabólica. Melissa, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e ainda mais contigo, né, doutor Nogueira. Então, e muito pertinente e bem atual, realmente importante, né, esse tema. Então, precisamos falar mais sobre o impacto realmente desses medicamentos, né? Então, o que acontece? As canetas emagrecedoras, primeiro que nós não pensamos, quando eu digo endocrinologistas, que isso fosse tomar a proporção, né, que tomou, e realmente, mundialmente, ao ponto até de mudanças de hábitos, né, influenciando até a economia, né, de países de uma forma geral, como, por exemplo, pacientes deixarem de consumir determinados alimentos, né, tanto por quantidade e também por qualidade. Então, tem mudado muito a rotina, né, de quem usa os medicamentos, e de uma forma geral todo mundo quer usar, ou todo mundo sabe de alguém que já usou, ou que, né, um vizinho, um colega de trabalho, da família. É impressionante isso, né? Então, é impressionante que sempre tem alguém, né, de um grupo, que pelo menos uma pessoa, quando não são bem mais pessoas, né, que estão usando alguma dessas canetas. Mas como é que isso tudo começou e que eu considero muito importante? Por quê? Até para nós entendermos que não são medicamentos tão simples, né, até mesmo acabaram recebendo esse apelido, mas, na verdade, são medicamentos extremamente complexos em termos de como eles foram desenvolvidos, né, pelos determinados laboratórios. E a história desses medicamentos, na verdade, as moléculas, né, que fazem parte desses medicamentos, elas têm sido estudadas há mais de 20 anos. Quando eu entrei na residência médica de endocrinologia, que foi, né, ali 2004, estavam, então, conseguindo determinar as substâncias principais. Uma delas é o GLP-1, a outra o GIP. Então, estavam conseguindo isolá-los para, a partir dali, tentar, então, produzir medicamentos. Mas o objetivo inicial era para o tratamento do diabetes e não da obesidade. Até porque, há mais de 20 anos atrás, realmente, a obesidade ela ainda não era uma epidemia. Não era ainda uma doença, não era considerada doença, né? Não era uma epidemia também.
Então, a própria sociedade e o meio, e tanto a sociedade, meio médico, enfim. Então, não se tratava a obesidade com a devida importância. Então, esses medicamentos, na verdade, eles foram criados inicialmente para tratar diabetes. Mas aí, com o resultado dos estudos, ao longo do tempo, né? Lembrando que todos esses medicamentos, para que eles possam ser aprovados para uso, inclusive os estudos levaram quase uma década, né? Até chegar na fase 3, que é aquela que a gente, a partir dali que a gente considera que pode, então, o paciente poder usar, né? Então, no decorrer dos estudos, viram também, observaram que os pacientes emagreciam muito, né? Claro que se já tinha uma ideia sobre isso, mas inicialmente a maior influência dessas substâncias, dessas moléculas, seria para o controle do diabetes e que realmente o fazem. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem, que não são medicamentos apenas para controle do peso, né? Ou que mesmo seja apenas para tratamento da obesidade, mas principalmente do diabetes. E na última década, também, por estudos, se identificou que esses pacientes, além de controlarem o peso e tratarem o diabetes, também eles trazem outros benefícios. E cada vez mais benefícios surgem, mais estudos, comprovando a eficácia, a qualidade e o quanto esses medicamentos estão mudando história natural de muitas doenças, principalmente o diabetes, obesidade, mas doença cardiovascular, né? Então, redução de internação por complicações cardíacas de pacientes que usam esses medicamentos. Também melhora de função renal, pacientes que têm problema de rins, principalmente ligados ao diabetes, né? E assim por diante. E mais recentemente, nós temos estudos na área de psiquiatria, na área também de doenças reumatológicas, doenças da área de ortopedia também. Então, a influência desses medicamentos. O que não se tem certeza ainda, se esses benefícios ocorrem de uma forma indireta, por redução de peso, ou se é uma ação direta do medicamento. O medicamento popularmente conhecido é a droga, o nome. O nome da substância é a semaglutida, né? A semaglutida. Mas o primeiro que surgiu foi a liraglutida. Então, começou ali mais na liraglutida e alguns anos depois, então, a semaglutida, que já veio, já surgiu, então... Quando é que ele se popularizou? Ele se popularizou a partir da vinda do Monjaro, né? Da tirzepatida. Não, mas antes do Monjaro tinha o Ozempic, te lembra? O Ozempic. Começou com o Ozempic. Essa febre, digamos assim, iniciou com o Ozempic. Isso, inclusive, isso mudou umas coisas, assim, começaram assaltos às farmácias, né? Foi interessante, e o pessoal, era um assalto específico. Exatamente. Eles iam para roubar Ozempic, né? Eles chegavam lá, já dizia Ozempic, né? É verdade. E o número, assim, e foi no Brasil inteiro, né? Aí depois do Ozempic veio o Depois do Ozempic veio... porque o Ozempic, quando ele chegou no Brasil, quando ele foi aprovado, para tratamento de diabetes. E aí, somente depois veio o medicamento, a molécula, para o tratamento da obesidade. Na verdade, é a mesma molécula, mas com uma dose mais elevada. Porque, por incrível que se pareça, a dose do diabetes é menor do que a dose para tratar a obesidade. Pois é, isso aí que tem que ter um cuidado, porque tem gente que começou a ir buscar esse medicamento no Paraguai.
Sim. E eu tenho medo que essas pessoas façam isso por sua conta e risco. E, infelizmente, é o que está acontecendo. Então, por isso que é tão importante agora falar sobre esses medicamentos, né? E por isso que nós não acreditamos, nunca pensamos em tudo que está acontecendo. Né? Eu acredito que nem o laboratório, nem a Lilly, né, no caso... Sim, mas aí depois do Ozempic vem o Monjaro. Monjaro, que é o dobro do preço. Isso, tá. Que é a tirzepatida, o nome da molécula é tirzepatida. Tá, e agora, devido ao grande uso, e aí uma popularização generalizada, o próprio Sistema Único de Saúde está oferecendo... Qual é o medicamento que o SUS está oferecendo? Ainda não é para toda a população. Na verdade, estão acontecendo alguns estudos piloto em alguns centros de referência. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Hospital Conceição. Inclusive, uma colega, uma grande endocrinologista, que é a doutora Kátia Souto, ela que está por trás... Né, de trazer, então, o tratamento da obesidade realmente para a responsabilidade do Estado, né, Estado como governo, e ela conseguiu. Mas é por ser um estudo piloto e também é específico para um grupo populacional, um grupo de pacientes, que são pacientes que estão na fila da cirurgia bariátrica pelo SUS. Então, esses pacientes, alguns deles foram selecionados e estão, então, fazendo o tratamento com a semaglutida, né? E aí, então, para melhorar... Sim, mas a semaglutida era vendida nas farmácias com o nome... É o Ozempic ou o Wegovy, né? Tá, e o Monjaro... E o Monjaro... Monjaro é qual o nome da substância? A tirzepatida, que é a que está dando toda a função lá no Paraguai. Justamente porque o Monjaro... E por que o Monjaro tem um custo também ainda maior do que a semaglutida, né? Agora eu até falo semaglutida porque com a quebra da patente do Ozempic, agora nós temos outros nomes comerciais iguais ao Ozempic. Com preços menores, mas popularmente... Canetas. As canetas agora... Segundo as pessoas, isso não tem nada de científico, é o censo estrito, né, que é o censo estrito, que é o censo da população, né? Que o Monjaro tem um efeito maior do que o Ozempic. Sim, por quê? Porque o Monjaro, ele já é um mecanismo de ação de 2 receptores, de 2 substâncias, que é o GLP-1, que é onde é a base, né, da semaglutida, e também atua num outro receptor, num outro local do organismo, que é o GIP. Essas substâncias GLP-1, GIP, eles estão diretamente relacionados a todo o mecanismo de saciedade, todo o processo de digestão, né? Eles fazem parte. Então, eles auxiliam na regulação. Desde do mecanismo a nível cerebral, mandando informação, né? Eles são produzidos a nível... pessoa perde aquela compulsão, diminui a compulsão alimentar, podemos dizer isso? Diminui. E aí, inclusive, o Monjaro tem estudo mais específico, até com melhor resultado para a compulsão, né? Do que a... Agora, é realmente uma coisa revolucionária, né? Sim. Porque a compulsão tinha a questão da ansiedade associada, né? Então, a pessoa comia, tinha uma questão de adição, né? Síndrome de adição, né? E por ansiedade, né? E a caneta, ela realmente funciona. Agora, essas canetas do Paraguai, elas têm uma qualidade, elas são realmente eficientes? O que acontece, né? Eu até falo
eu tenho dito isso, elas não foram aprovadas pela Anvisa porque não passaram por todos aqueles critérios, né, que são de qualidade, realmente, de um medicamento. Tá? E não só a Anvisa, né, a tirzepatida do Paraguai, ela não é produzida, não foi liberada em nenhum outro país, né, principalmente Estados Unidos e Europa, onde estão as maiores agências reguladoras, né? E então e a própria Anvisa, ela tem uma comunicação com essas agências. Pois é, também. mas vamos colocar uma situação bem prática. Chega um paciente lá no nosso consultório, que nós atendemos no mesmo lugar, e diz assim: doutora, eu comprei, tá aqui, essas injeções aqui, essas canetas do Paraguai. Sim, doutora, estou usando a tirzepatida. E aí qual é a sua orientação? Então, eu até não sei se é bom, né, ou ruim isso. Para mim, chegam realmente poucos pacientes usando a tirzepatida. Mas vamos lá, eu já atendi 2 ou 3 pacientes, tá? E realmente, assim, pelo histórico, o paciente emagrece, realmente ele emagrece. Mas a questão principal não é se emagrece ou não. É o outro lado. É a questão de efeitos colaterais, né? E principalmente efeitos colaterais a médio e longo prazo. Pois Aí é que está. As queixas que eu tenho ouvido é alopécia, né? Perda de cabelo e um emagrecimento até certo ponto rápido, que até parece que as pessoas, que bom que é rápido, mas as pessoas, principalmente o rosto, o que gera? Depois de uma certa idade, se a gente emagrece meio rápido, o que aparece, doutora? Sarcopenia, né? Isso. A sarcopenia, a minha filha é gastro, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado dela é sarcopenia nos pacientes hepáticos, né? Mas aí pode acontecer, inclusive, a rabdomiólise, é possível? Provavelmente, né? Não, a rabdomiólise especificamente eu não... Porque é o seguinte, essa substância, o que ela faz? Ela vai consumindo... Então, assim, inicialmente, vamos lá, o processo normal dela, o que ela faz? Uma das coisas que é mais recente com relação à fisiopatologia da obesidade, tudo que está por trás, é a mioesteatose, é a gordura no músculo. Tá? E uma das principais funções desses medicamentos é realmente tirar essa gordura do músculo. Pois é. Aí o que acontece? Primeiro tira a gordura. Aí não tem mais gordura, aí o processo é a rabdomiólise, que aí pega no músculo. Aí começa a consumir músculo. Aí começa, sim. Aí realmente começa a consumir também. E aí é um risco, já começa a ter um... Sim. Aí o que acontece, né? Desde o paciente que tem histórico de obesidade, o famoso efeito sanfona, um dos motivos que, ao longo do tempo, os pacientes acabam tendo reganho de peso é justamente essa palavra por isso. Que eu acho, quem entende sabe que popularmente, porque aqui a gente tem ouvintes e telespectadores médicos, mas também a população em geral... O reganho é uma volta a ganhar peso, não é isso? Isso. É o que fala o efeito sanfona. Pois é, mas a pergunta que todo mundo faz, a gente pode usar essa medicação, vai usar por quanto tempo? Vai parar quando? E aí tem o risco do chamado reganho, que a gente explicou agora o que é? Sim, sim. O tratamento da obesidade é para o resto da vida, né? Porque é uma doença crônica e ela tem que ser encarada e tratada como qualquer outra doença crônica não
transmissível, que ela faz parte do grupo de doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão, né, doença do colesterol, gordura no fígado, e assim por diante. Então, assim, primeiro, obesidade não é uma situação momentânea, não é algo, não é um evento isolado na vida de um indivíduo. Tá? Para que o indivíduo desenvolva obesidade, ou seja, IMC acima de 30, isso significa que ele não teve algo passageiro. A obesidade como doença, o que ela faz no organismo, quando chega nesse ponto, é porque já cronificou. Tá bem, mas a pessoa usou esses medicamentos, emagreceu e agora ela está perdendo cabelo, que é um dos efeitos colaterais que parece serem comuns. Ainda fica a pessoa fica murcha, né? Porque perde a gordura, então e fica o rosto, principalmente o que aparece mais o rosto, né? Porque na bariátrica tem aquelas sobras da pele, né? Sim. Né? Então é o seguinte, eu fazia avaliação dos pacientes pré-bariátricos lá no ambulatório do Hospital Universitário de Canoas, que tinha um número de bariátricas muito grande. Tinha uma média, chegou a ter 100 bariátricas por mês. Né? Então, avaliava aquele paciente que não teria uma síndrome de adição. Por quê? Porque muitos pacientes que fizeram a bariátrica tiveram reganho. E até hoje, né? Pois Nós atendemos tanto reganho como vários pacientes. Aí é que está. Primeiro, só pode usar esses medicamentos com indicação médica, número 1. Tá? Número 2, a indicação é clara. Pacientes com IMC acima de 27 com uma comorbidade associada. Comorbidade, então, significa o quê? Já alguma complicação relacionada à obesidade. Por exemplo, diabetes. Ou obesidade, IMC acima de 30, que é obesidade. Sim, mas a medicação não é para o diabetes? Mas, sim, aí na dose, mas as doses são diferentes. Tá, mas a pergunta é o seguinte, a maioria popularmente usa não é para diabetes, é para emagrecer. Isso. Quando parar? Depende de cada caso. Com certeza, os pacientes que estão usando e que têm obesidade, tá? A primeira coisa, eles têm que entender, na verdade, como é que a sua doença funciona. Por quê? Porque hoje também se sabe que a maioria dos pacientes que têm obesidade vão precisar usar esses medicamentos para o resto da vida. Mas isso também tem critério. Tá, mas se o paciente começa a apresentar alopecia, perda de cabelo... Não necessariamente vai se suspender. Mas aí que tá. Aí isso que é importante, que tem que ter um acompanhamento e uma avaliação médica. E não é querer puxar a brasa. Puxar a brasa para o nosso assado, né? Entra associada a questão da ansiedade, porque hoje a ansiedade, o nível de ansiedade que a população que aumentou, né? Hoje a gente pergunta quem não tem ansiedade. A diferença é a intensidade, né? Se é uma ansiedade generalizada, pânico, burnout, mas a ansiedade hoje, a gente diz assim, a ansiedade é que nem cárie, né? Não é normal, mas é comum. A gente hoje é estranho quem não tem, né? Então, o fator psicológico, emocional, ele faz parte do tratamento da obesidade, né? Então, sempre fez tratamento de obesidade e equipe multidisciplinar. E, realmente, um dos pilares, um dos pontos principais no controle da obesidade é o fator emocional, né? Tem pacientes que têm que fazer acompanhamento psiquiátrico, com psicólogo, e um dos motivos justamente é compulsão, né? Ansiedade, compulsão. Compulsão é
como o senhor mesmo, né, sendo psiquiatra, é um transtorno psiquiátrico. Por definição, compulsão, né, é um transtorno alimentar. E tanto que nem todo mundo que tem obesidade tem compulsão e nem todo mundo que tem compulsão tem obesidade. E qual é a diferença de compulsão alimentar para simplesmente comer em excesso? Ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A compulsão, e existem critérios, né, definidos, características para determinar, e aí por isso eu digo também que é uma definição até da área de psiquiatria também, para ser identificado. Então, por exemplo, compulsão é uma das características, comportamento repetitivo com relação a um determinado alimento ou situação com alimento, né? Então, um outro exemplo, paciente que depois que come muito, tá? Se sente culpado. O paciente que come e come escondido. Sim, mas aí já passa a ser uma outra doença, né? Então, que provoca vômitos, né? Come. A bulimia? A bulimia, né? Inclusive, são tem uns critérios, né? Inclusive, uns usam laxantes, né? Também. As meninas bailarinas, ginastas, modelos. E foi importante o senhor tocar nesse assunto, porque uma das nossas preocupações, e que eu tenho visto no Instagram, é o seguinte: o uso indiscriminado desses medicamentos, como o Mounjaro, que tem uma potência realmente semelhante à de cirurgia bariátrica, os pacientes que têm transtorno alimentar, e quando estão com um medicamento como esse, aquilo pode, né, mesmo que o paciente esteja estável, pode descompensar do transtorno alimentar. E o que nós temos visto? Pessoas com aparência já de desnutrição, até mesmo de caquexia, né, pelo uso do Mounjaro e sem necessidade. Ou seja, é aquela pessoa, aquele paciente que tem um transtorno alimentar e que, por exemplo, um IMC absolutamente normal... Aí eu diria, como psiquiatra, que aí é uma bulimia, né? Usa a medicação pelos seus sinais e sintomas bulímicos, né? Isso também, mas também em função da autoimagem, né? Também da aparência, para ficar... porque é uma distorção, ocorre uma distorção de imagem, né? Por isso que a anorexia, a bulimia, principalmente a anorexia, são doenças tão graves. Agora, por exemplo, nesse ambulatório que a gente fazia lá, que eu fazia lá no ambulatório do Hospital Universitário de Canoas, no pós-bariátrica, o que era muito comum eram sinais e sintomas de síndrome de adição, addiction. Adição a álcool, adição a drogas, adição a jogo compulsivo, a sexaholic, né? O pessoal dizia que era... tinha muitas mulheres que faziam cirurgia, né? Então, quando estavam obesas, não se sentiam os seus caracteres sexuais secundários desapareciam, né? E com a cirurgia voltavam, né? Então isso ocorria muito. Poderia dizer que, em termos, a caneta, ela quase que acaba com a cirurgia bariátrica, né? E o fato que ela não é invasiva e não tem o risco, né? A cirurgia bariátrica hoje evoluiu muito. Né? Sim. Né? Hoje... Também é o melhor momento, hoje é o melhor momento do tratamento da obesidade. Tanto com relação a tratamento farmacológico, que levou quase 20 anos para nós termos esses medicamentos, como eu falei, como o tratamento cirúrgico.
É incrivelmente. Ontem mesmo tem uma paciente internada no Mãe de Deus, foi fazer a bariátrica e ela já estava no corredor fazendo físio e menos de 24 horas depois da cirurgia e deve estar recebendo alta entre hoje e amanhã. Então, até porque o risco da cirurgia bariátrica, o risco cirúrgico é inferior à de uma colestectomia, por exemplo, de uma retirada de vesícula. Ah, é? Esses medicamentos, as canetas, elas não trazem ou não levam a acontecer, né, não acontece esses distúrbios de compensação, enfim, né? Não como mais, perdeu para alguns pacientes que fazem cirurgia bariátrica, e por isso também tem que fazer acompanhamento para o resto da vida. É como se perdesse a graça, a vontade de viver, porque come muito menos, tem que mudar muito os hábitos alimentares, e aí os pacientes acabam, né? Realmente tem pacientes que acabam tornando-se até alcoolistas, né? Agora, falaste da questão de jogo, mas as canetas, elas fazem o contrário. Por quê? Porque a nível cerebral, lá no hipotálamo, aonde esses medicamentos agem também, e agem no metabolismo, então o emagrecimento ele não é só pelaquela ação né, no trato gastrointestinal, aquela ação mais mecânica de reduzir apetite, de comer menos, de não tolerar uma maior quantidade de comida, mas a ação direta no cérebro, no hipotálamo, e essas áreas de recompensa, como a gente chama, elas estão muito próximas. E esses medicamentos acabam agindo também nesses outros setores do cérebro, digamos assim. Então, por exemplo, é possível, é provável que as canetas sejam aprovadas para tratamento de alcoolismo. Tá? Então, não controla só o apetite, não reduz só a vontade de comer. Reduz de uma forma geral, que a gente observa. Mas a questão do alcoolismo ainda não tem uma comprovação científica, né? Mas os pacientes, não se tem certeza, mas os pacientes, e realmente a gente vê isso na prática clínica, eles não conseguem mais beber como antes. Não tem a mesma vontade de beber como antes. Agora, isso que tu está falando é de uma importância científica fundamental, porque até amanhã eu ia fazer uma fala sobre a questão do alcoolismo, que com o pós-Covid, pós-enchente, o número do alcoolismo no Brasil quase dobrou, né? Mas o comportamento alimentar, assim, a cultura alimentar mundialmente mudou bastante, né? E inclusive para a bebida alcoólica também. Na verdade, as pessoas que usam as canetas, elas bebem bem menos ou param de beber, não simplesmente não conseguem. É que as canetas, segundo informações que a gente recebeu, mudou inclusive a indústria têxtil das blusas, as chamadas blusinhas, né? Agora se fala muito nas blusinhas, né? Então antes tinham tamanhos, teve uma época que tinham que fazer tamanhos maiores, né? Tinham alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, né? As pessoas eram bastante obesas, né? E hoje, com o advento das canetas, segundo consta, que reduziu. E outra coisa também interessante, a redução da venda de certos alimentos. Sim, né? Principalmente os fast food, né? Os alimentos com muita gordura, né? Esses alimentos assim, lanches, né? Pois agora tu imagina o seguinte, vocês endocrinologistas passaram a vida inteira falando nisso, ninguém dava a bola porque vocês falavam. É verdade. Sim, é verdade. Que nem um amigo meu abriu um restaurante vegano no shopping, e aí ele quebrou, aí ele se vingou, abriu uma hamburgueria. Né? Aí o que ele diz? Já que os vegetais não dão dinheiro, o que dá dinheiro é a gordura. A hamburgueria
Aí ele recuperou o que ele perdeu. Mas hoje, aí que eu pergunto, as canetas que fizeram toda essa mudança, porque isso é uma mudança até cultural, né? Exatamente. Primeiro que as pessoas, são medicamentos caros que finalmente, né, agora com a quebra da patente do Ozempic, então estão com valores bem mais viáveis, digamos assim, para a população. Claro que ainda, obviamente, não toda a população, mas mesmo assim, né, porque o que acontece? Nos Estados Unidos e alguns países da Europa, os medicamentos são fornecidos pelo governo, né? Eles têm interesse, devido às consequências que a obesidade e o diabetes trazem para a sociedade, eles têm interesse em tratar esses pacientes. Então, principalmente lá e nos Estados Unidos, né, mudou muito esse padrão alimentar do americano do fast food. Né? Que eles que criaram, né? Exatamente. Inclusive tem aquele filme da dieta do bobo sobre uma pessoa que comeu McDonald's durante 30 dias, te lembra? E aí o colesterol, o triglicerídeo aumentou assim, uma barbaridade. E o que os pacientes relatam? Doutora, eu estou pagando uma medicação que é cara, mais cara, em compensação, o que eu estou economizando na comida, no meu orçamento de supermercado, de restaurante, eu tenho um casal de pacientes que usam canetas e simplesmente eles não conseguem mais pedir prato individual para cada um. Eles dividem um prato, digamos assim, no restaurante. Muda uma cultura, né? E em relação à bebida também, que tu acabou de falar, sim, do alcoolismo, né? Sim. Agora o seguinte, as pessoas que usam e compram, às vezes até sem orientação médica, elas esperam sempre o sucesso. A eficácia, a acurácia, né? A acurácia é o percentual de cura. Uhum. Né? Qual é a acurácia dessas drogas? Não tem cura. São medicamentos que controlam uma doença. Sim, mas eu digo assim, os efeitos, no caso, as pessoas procuram por emagrecimento. Não, enquanto o paciente está usando o medicamento, ele não só vai ter benefícios em relação à redução de peso, mas ele vai, inclusive, prevenir outras doenças. Sim, mas quando eu digo assim, e ocorre o fato do reganho, por exemplo? Sim, sim. Já tem estudos mostrando. Mais de 90% dos pacientes têm o reganho do peso anterior em torno de 2 anos depois. Tá, mas aí eles usam o medicamento por quanto tempo e param por quanto tempo? Nós não temos todas essas respostas ainda. Esse é o nosso maior desafio agora. O primeiro maior desafio da ciência com relação à obesidade, nós, digamos que está resolvido, que é a pessoa conseguir emagrecer e, teoricamente, com medicamentos que não só não fazem mal, mas trazem outros benefícios. Daqui para frente, e com as outras drogas que estão surgindo, teoricamente, não teria mais por que ter pessoas com a obesidade descontrolada ou na situação fenotípica, né, ou aparência com quadro de obesidade. Não existe exobeso, isso é muito importante, aquilo que eu falei ali no início. Obesidade é uma doença crônica, não existe exobesidade. Porém, esses medicamentos, eles não curam. Assim como o remédio da pressão não cura a hipertensão. Mas controla. Né? Mas controla. Então, e qual é o próximo... O que nós estamos vivendo hoje no consultório? No nosso dia a dia? Exatamente isso. Quem precisará seguir com o tratamento? Quem não precisará? Dos que precisarão seguir, qual a dose ideal? Né? É possível reduzir a dose, é possível
Então, todas essas dúvidas existem. Tá, mas com esse emagrecimento, às vezes até certo ponto rápido, vamos falar bem claramente, talvez mais entre as mulheres, as características sexuais secundárias, com emagrecimento, não podem também perder falando do público feminino. Aí ele entra numa situação aí vai ser a questão de desnutrição, que é qualquer causa de desnutrição. E aí pode mas levar... eu digo assim, a perda das características sexuais secundárias. Sim, aí isso vai afetar também o cérebro, e uma das respostas, por exemplo, a mulher para de menstruar, né? Também pode acontecer, vai produzir menos hormônios, como o próprio estrogênio, tanto que por isso ela para de menstruar. Pode ter diminuição de libido, né? Mas isso... Mas eu digo em termos do emagrecimento, propriamente dito. A perda do busto... Aí depende, né? Aí eu tenho até paciente que diz, olha, e até na bariátrica, vai depender de cada... né, de cada fenótipo, assim. E sim, aonde a gordura vai cair. Né? Porque assim, porque a gente fala muito e nota o rosto, né? Mas claro que... Mas não é, ao mesmo tempo, como a cirurgia bariátrica, porque os pacientes não têm aquela sobra de pele como da cirurgia bariátrica. Até porque a maioria dos pacientes que estão usando esses medicamentos... na verdade, não são os que deveriam estar usando. Esses medicamentos, nas doses mais altas, foram criados para pacientes doentes. Doentes mesmo, eu digo. Essas canetas são para tratar pessoas doentes. Na verdade, elas são indicadas para diabetes. Isso. E o pessoal... É aquela história do Citotec, né? Tu lembra da história do Citotec, do minoxidil? Era para né? ser usado, eu até nem minoxidil, recordo para o que ele era a função principal. Isso, e aí usava para aumento de cabelo, né? O Citotec era um medicamento para aparelho digestivo que se transformou em abortivo, né? Inclusive, hoje ele é proibido no Brasil. Sim. Né? Não, que nem os vasodilatadores pulmonares, que hoje são usados para outras patologias com grande sucesso também. Exatamente. Não, então, as canetas hoje são prescritas por cardiologistas para tratar doença cardíaca. São prescritos por nefrologistas para tratar doenças renais, por gastroenterologistas para tratar doença no fígado devido à obesidade, né? Para que não evolua para cirrose. Sim, mas steatose, por exemplo. Isso, né? Porque a evolução da gordura no fígado, o fígado vai acabar ficando doente ao ponto de ter cirrose. Isso. Melissa, eu acho que nós não íamos ficar aqui mais tempo, mas infelizmente... Tem muita coisa. Tá, mas então eu gostaria que tu desse uma mensagem final para os nossos telespectadores. Pessoal, é muito importante. A obesidade, ela é uma doença crônica, ela tem que ser tratada de forma séria, com equipe multidisciplinar, de preferência especializada no tratamento dessa doença. Paciente que tem histórico de obesidade ao longo da vida precisa de acompanhamento ao longo da vida, pro resto da vida. Esses medicamentos novos, eles estão revolucionando realmente o tratamento da obesidade. Porém, eles não são, digamos, cura e nem podem ser usados como único tratamento ou terapia. Tratamento da obesidade envolve questões alimentares, atividade física, questões psicológicas, tá? Então, os medicamentos, eles não podem ser usados como uma bengala, como um apoio, né? E para usar esses medicamentos é necessário acompanhamento médico e laboratorial, porque eles também, para alguns pacientes, pode
provocar efeito colateral que o paciente nem imagina que possa ter. Tá? Como, por exemplo, acaba formando pedra na vesícula, quando emagrece muito. Tá? Então, de suma importância, doença crônica, obesidade. Esses medicamentos estão revolucionando realmente, mas eles não são a única ferramenta no tratamento da obesidade. Tá? Não são. Ainda nós não temos um medicamento que faça isso e que o paciente emagreça e que nunca mais aumenta de peso, podendo seguir a sua vida como sempre foi. Tá? Não, isso não existe ainda. Quero te agradecer e te dar um mimo, que é uma tradição aqui do nosso programa. Né? Então, um mimo aqui do Sindicato Médico. Né? Olha só que legal, muito obrigada. E quero agradecer essa oportunidade que o presidente Marcelo Matias nos dá, de estar sempre aqui esclarecendo, né? Creio que esse nosso programa de hoje ele foi muito esclarecedor e didático. Por hoje é só, semana que vem tem mais.